Fala galera, mais um episódio do podcast JC na Veia. Tô aqui hoje com o pastor Jefferson, que a gente chama de Betão, então vai ser Betão o tempo todo aqui. E a gente vai falar sobre princípios bíblicos aplicados no ambiente familiar. Mas antes da gente começar o papo, Betão, se apresenta, cara. Fala sobre seu ministério, sobre sua família, que é o assunto de hoje, e o que você quiser trazer aqui pra gente. Legal. Muito bom estar aqui. Bom demais estar com vocês. Obrigado. Bom, eu sou casado há 27 anos com a Clau. E nós casamos no dia 8 de junho de 1996. Tentando ganhar um ponto pra Clau tá aqui. Ela tá de olho. Ela tá de olho, apesar de vocês não verem pelas câmeras, mas... Bom, temos 3 filhos. Temos o Todos João... grandes já. O João como genro, e ele e a Carol nos deram o nosso primeiro neto, com 2 meses, o JP, que a gente chama de Pedrinho. Cara, se nós falarmos do Pedrinho aqui, eu não vou sair desse assunto. Então é bom demais. O Boy e a Mari, que são vizinhos de vocês. Moram aqui do ladinho. É isso, casados também há 2 anos. A Carol vai fazer 3 em novembro, Boy casado há 2 em dezembro. E a Manu, que fala que Jesus volta antes. Não, vai casar. Vai casar também. Então nós temos os 3 e o João e a Mari, que são filhos também. E de ministério? Olha, ministério, no Verbo nós chegamos quando a Manu tinha 2 meses. A gente ficava na célula com ela no colo. Nossa. Manu nasceu em setembro. Novembro nós chegamos na nossa primeira célula. Manu tá com 20. Então, nós vamos fazer agora 20 anos que fizemos nossa primeira visita no Verbo. Só de Verbo? Só de Verbo. Veio de outra igreja? Não. Vim de uma outra igreja. Sim. Ficou um tempo, uns anos? Eu fiquei pouco tempo na Corpus Christi. Ah, você era da Corpus... Você chegou a conhecer o pastor Rafa lá, não? O Rafa não. O Rafa era da Corpus Christi, não era? Não. O Rafa era da Corpus Christi. Eu não conheci lá porque eu fiquei eu pouco acho que era da tempo. comunidade, né? Nós tínhamos o Boy e a Carol, Manu não era nascida, o Boy e a Carol, muito pequenos, foram até apresentados lá. E aí, cara, a gente tinha um carro, roubaram o carro. Aí não dava mais pra ir, sabe o que você fala? Não tinha mais como, eles muito pequenos. E aí a gente acabou pedindo liberação, viemos, congregamos pouco tempo numa igreja onde o meu irmão era pastor, e aí logo em seguida eu fui pro encontro. Logo em seguida, quero dizer, né, depois de um certo tempo, ficamos lá um tempo bacana. Aí fomos pro encontro, nós fomos convidados pelo pastor, era pastor de uma igreja aqui perto, até na Cristóvão Colombo, mas ele era o supervisor nosso da igreja, o Luiz Cláudio. Ah, sim, do, já foi do René, da não é? minha mãe. Isso. É. O Luiz Cláudio era supervisor, depois foi pra Penha, depois se tornou pastor de uma igreja, eu não lembro o nome, ele e a Silvia. Ele abriu a igreja dele. Isso, ele abriu a igreja dele, ele que me convidou. Isso em 2003. E aí nós fomos na primeira célula, cara, em 2003. Legal. Então, de Verbo 20 anos e de Ministério 12. De Verbo 20 anos. Vocês foram pra igrejas, vocês foram pra igreja, você e a Cláudia, vocês foram juntos. Foi depois de casar? Eu perdi a linha do tempo. Foi. Aí, já tinha os meninos. Bom. Não, pro Verbo, mas pra igreja mesmo, a primeira vez. Pra igreja, então já que a gente vai falar questão de família, né? Você vê que como é legal. Então, Deus sabia do nosso coração, pegou a gente assim, né? A Cláudia engravidou. A gente não tinha nenhum vínculo cristão. E aí, quando a Cláudia engravidou, a gente namorava. Falou, vamos casar, marcamos o casamento e tal. A mãe dela orava muito por nós, mas eu não tinha nenhum convívio, assim, cristão, evangélico, nada. Participava de encontros de jovens com Cristo na igreja católica, participava, às vezes, de algum evento. Eu me lembro de ter conhecido o brother Simeone lá na Renascer da Lins, de conversar com ele na calçada, e eu ouvi o testemunho dele de Amsterdã, sentado na calçada, tomando água. O testemunho dele é muito bom. Eu ouvi isso na calçada, muito imagina, bom. E aí, irmão, então, você escutou o que eu falei? Escutei. Então você vai receber Jesus? Eu falei, eu já tenho. Uma viagem, cara. Tipo, porque tava querendo sair dali pra vir embora na pegada, né? Porque o culto acabou, a galera começou a ir embora, e ele ficou comigo, mais um amigo meu, Marcelo, e hoje, graças a Deus, cristão também, se converteu, o Diba. E aí, cara, eu falei, esse cara é doido. Esse cara tem um negócio diferente, mas até ele não pegou nada. Mesmo, né, cara? O cara era... Pra mim foi muito superficial no meu coração. Era muito raso o que ele falava. Sim. Por fim, nós marcamos o casamento, e aí a Cláudia acabou perdendo o bebê. Ela perdeu, fez curetagem antes do casamento. Casamos, o médico falou pra ela, olha, você não pode engravidar, tem que fazer tratamento. Pois bem, depois que nós casamos, pra você ter uma ideia, a Carol nasceu 9 meses e 14 dias depois do meu casamento. Bateu nosso recorde. Bateu nosso recorde. 9 meses e 14 dias.
Então não precisa nem falar nada, né? Com 3 meses, o meu pai aparece em casa e fala assim, ó, filha, Cláudia teve um sangramento na gravidez dela e ela perdeu. Aí eu falei, perdeu? Como assim perdeu? Nossa. Aí ele falou, perdeu. Eles não quiseram falar, mas o sangramento foi muito grande e levaram ela pro médico e nós precisamos ir pra lá. Meu pai veio de carro, eu não tinha carro, e fomos lá pra maternidade Santa Joana, se não me engano. Lá em São Paulo. Só que nessa de receber o meu pai, falei, vou pegar a bolsa, uma calça, a roupa pra ela. O prédio onde morávamos era o edifício Maravite, no Bom Clima. Em frente ao posto policial. Tinha um portão de metal, uma porta de vidro, o elevador e a minha porta no 8º andar. Do portão de metal que eu abri pro meu pai, a porta de... Até chegar, eu fiz uma oração. Eu falei, os meus irmãos já falavam muito de Cristo pra mim. E eu não queria saber de nada. Mas eu falei, Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu não sei como o Senhor vai fazer. Olha, oração de não crente, ela é mais poderosa do que de crente, cara. Vai mais rápido. Ela é muito poderosa. Eu falei, Senhor, eu sei, olha a minha... Eu me lembro das palavras. Eu sei que não vai ser igual foi com Maria, não tem nada a ver, Senhor. Mas deve ter sobrado um pedaço meu. Que com o teu poder, o Senhor pode pegar esse pedaço meu e fazer um filho. E desse filho, o Senhor pode me dar, porque eu creio que eu posso ser um bom pai. E se o Senhor me der, e minha mãe era do Verbo lá da Cabo Antônio, e ficava me chamando pra tocar na igreja. Eu falava, eu não vou. Olha o meu voto com Deus. Se o Senhor me der esse filho, eu vou te servir pra sempre. E pus uma vírgula. E vou tocar contrabaixo lá no Verbo Vivo. Uau. Porque o João anunciava na Cabo Antônio, o Luiz, o pessoal, precisamos de um baixista, precisamos de um baixista. E eu tocava baixo muito mal, mas tocava. Ainda toco muito mal. Mas eu fiz essa oração e subi. Quando nós chegamos lá, a Cláudia vem com um sorriso no rosto, com uma outra roupa, compraram pra ela. Eu falei, mas como é que uma mulher que perdeu um bebê, que tava sonhando, tá feliz? Cláudia, tá tudo bem, tá tudo bem. Ela falou, o médico falou que o nosso bebê tá tão saudável, que se tinha alguma coisa ruim, ele jogou pra fora. Aí, cara, pensa num negócio, até hoje, é inexplicável. Aí eu falei, bom, senhor, eu tô esperando esse filho. 7º mês, ela sangrou de novo. Eu falei, senhor, eu tô esperando esse filho. Quando a Carol nasceu, eu me lembro ainda, porque eu fiquei desesperado. Interhospital no Pari. Hoje é uma loja lá, não sei que loja que é, uma loja grandona lá de utensílio. Mas era um lugar muito grande. Aí eu subi, tava desde manhã, pera, eu quero ver meu filho, preciso ver meu filho, preciso ver minha filha, eu já sabia que era menina. Mas calma. Não, mas eu já tô calmo demais. Eu subi meio que escondido da galera e fui pro andar da maternidade. Eu encontrei a enfermeira, ela trazendo um bebê naquelas incubadoras de plástico, né? Sim. Eu falei, eu preciso ver meu filho, tô aqui muito tempo, eu preciso ver como é que tá meu filho. Ela falou, como é que é o nome da mãe? Eu falei, é Cláudia Matos. Ela olhou pro bebê e falou assim, pode olhar teu filho. Cara, no corredor, não era no vidro. E aí eu pasmei, assim, cara... Sabe aquela conversa caindo, a conversa com Deus? Isso, deu exatamente. certo. Na hora ali. Na hora, cara, meu olho cheio de lágrimas. Aí a enfermeira, fala com ela, pai, ela te ouve. Oi, filha. E ela, chorando, parou e ficou ouvindo minha voz. Filha, pai tá aqui, o pai já ama você. E ela falou, eu preciso levar ela agora. Fechou e foi. Isso. Cara, eu numa alegria. E pensa no... Carol, nasceu com 40 e poucos dias e eu tava na igreja. Aí eu fui pra Corpus Christi, fui pra uma igreja pequena que meu irmão me convidou também. Nos 2 lugares eu levantei a mão pra aceitar Jesus, porque eu não sabia muito. Falei, levanta a mão, eu levantei. Na outra, levanta a mão. Eu, se deixasse, eu ia aceitar Jesus em todo o culto, porque eu não tinha aquela consciência de... você já confessou e tal. E ali eu comecei a caminhar. Foi aí quando eu falei, Jesus me ganhou. Eu falo pra Carol que ela é o motivo por qual Jesus me trouxe, né? E aí eu fiquei por Jesus mesmo. Foi tocar o baixo? E daí foi tocar contrabaixo. Aí essa história do contrabaixo é legal. Quando nós estávamos naqueles 40 dias de oração, eu me lembro que a primeira vez que eu toquei na igreja, tava a galera da música tocando e eu vi que faltava um baterista. E eu tinha tocado 4 anos de bateria numa igreja, fui lá tocar bateria. Falei pro Fabião, será que pode tocar? Que eu tô vendo que o cara aí faltou. Aí o Fábio, deixa eu falar com o João. Não posso imitar o Fábio aqui no podcast, não. Mas vamos lá. Vou ter que coçar o calcanhar. Aí ele falou com o João virou pra mim e falou, pode não. Aí eu olhei e falei, nossa. Ele falou, deve. Aí eu falei, legal, né? O João já me zoou, falou, vai lá. Aí eu falei, galera, eu sei tocar pouco e tal. Toquei com eles, aí isso ficou. Algumas outras vezes eu ministrei, acho que o louvor às 4 da tarde. Logo que eram 2 cultos ainda. Eram 2 cultos. Eu ministrei algumas vezes, foram poucas. O louvor, o Fábio
a gente montou meio que uma equipe ali, pegava, e depois, o que aconteceu? Teve a multiplicação para irmos pro Cumbica. A gente chamava de Cumbiquinha, lá perto da Dutra ainda. Aham. Cara, aí a gente tinha lá, o que a gente, eu brinco que a gente tinha era o Gypsy Kings, né? Todo mundo tocava violão, né? Só tinha violeiro, né? E aí eu falei, cara, o que você toca? Cara, violão. E você? Violão. Violão. Cara, nós precisamos de um contrabaixista. Não tem ninguém que toca baixo? Ah, não tem. Ah, tá bom, não tem. Beleza. O Fábio vira pra mim, assim, eu nem não lembrava da minha oração. Fazia tempo o Fábio já, vira, você sabe tocar baixo, filho? Eu falei, eu toco bem pouco. Você não toca, vai ficar sem. Porque pra mim não faz sentido a bateria sem o baixo. É horrível. Falei, tá bom, eu toco, só que eu ia ministrar o louvor. Bem, tô lá ministrando o louvor e tocando baixo. E no meio da ministração, absolutamente no meio, Deus falou assim pra mim, você esqueceu da oração que você fez, né? Nossa, cobrou na cara larga. Aí Deus falou assim, eu não esqueci, tô fazendo você cumprir aquilo que você colocou diante de mim. Cara, aí eu adorava e chorava por aquilo, e comecei a adorar, e eu fechei o olho. Algumas pessoas falaram, cara, eu não sabia que você tocava baixo e ministrava tão bem. Eu falei, nem eu. Eu também não sabia. E assim foi, eu toquei contrabaixo por alguns cultos, me lembrando de que era realmente um voto, uma aliança que eu havia feito e algo que Deus havia cumprido na minha vida. Então isso pra mim era maravilhoso, tocar o baixo e ministrar. Depois alguém pediu pra tocar o baixo lá, eu troquei. E deixei e fiquei no violão muito tempo. O curioso é que uma semana, praticamente no Dia dos Pais, nós também fizemos isso agora. Fizemos em agosto agora. Então, assim, nós temos o Dia dos Pais, se não me engano, no dia 11 ou 12, que era o segundo domingo. Isso. E aí não tinha ninguém, cara, na igreja. Aí falei com o Lucas machucou a mão. Falei com o Marquinhos, falei, cara, eu não vou estar aqui, porque acho que o pai tá morando lá, o Marcão tá morando em Itajaí. Aí falei com outro rapaz que toca baixo, também não ia estar. Falei com o rapaz do Cocai, aí ele falou, eu tô viajando. Eu chamei umas 6 pessoas, cara, e nada. Tá bom, eu toco, já fiz isso uma vez na vida. Poxa, que legal, cara. Foi muito bom eu relembrar aquilo, porque daí eu relembrei mesmo, de fato. Mas o que aconteceu de interessante? Dia 12, no dia 19, Carol vai pro médico, às 6 horas da manhã. E nós tínhamos tido um tempo, acho que se não me engano, alguns dias atrás, o pastor Ademar, a gente estava comentando aqui, ele falou assim, Betão, cara, fiquei chateado agora. O que foi, pastor? Fiquei sabendo de uma pessoa, tem um quadro de bariátrica, estava grávida, foi ter o bebê e faleceu. Misericórdia, mano. Pensa na cabeça dos dois. Claro que ele não sabia, né, gente? Pelo amor de Deus, não estamos falando que o pastor Ademar chegou e falou, Betão, vou zoar você, não é isso? Não foi, nem pensa, eu e a Cláudia do lado dele conversando. A gente olha um pro outro e fala, bom, tudo tá na mão do Senhor. Mas a Carol entra às 6h30 e o João e a gente vê as mães que entraram depois saindo. Mãe que entraram depois saindo. E ela era normal. Normal, parto normal. Dá uma injeção, a hack, nada. Dá a segunda hack, nada. A terceira, nada. Eu falei, e agora? A gente ficou muito preocupado. Sim. E começamos a orar, eu e a Cláudia. Foi isso, Cláudia? A Cláudia tá aqui. Calma, ia ser o parto normal. Não, ia estar marcado cesárea, né, mulher? É que... Obrigado. Não, pode continuar. Pode, a Cláudia tá me ajudando, me ajuda. Tava marcado cesárea. Tava marcado cesárea, obrigado, Cláudia. É isso mesmo. Mas não dava, não pegava. Aí o médico foi, deu uma no braço dela, ela relaxou. E as 3 vieram, pegou tudo de uma vez. Nossa! Carol não saía do quarto. E eu e a Cláudia orando. Cara, quando o bebê vem, eu olhei o Pedrinho, cara, era uma emoção, a gente olhava um pro outro, o olho cheio de lágrimas, mas quando a Carol saiu do quarto, cara... Aquele alívio. Ó, eu chorei demais, você não tem ideia. É um negócio que eu não... eu vou ter que... eu acho que nós vamos ter que cortar. Eu chorei muito. E aí, depois de ter chorado, eu fui pra casa e fui orar, e eu senti Deus falando por mim, você não lembra que você tocou baixo no domingo passado? Ela falou, ela continua minha. Você entregou. Sim. Aquele voto continua de pé. Foi por isso que eu te fiz ela pra você lembrar que ela é minha. Cara, aí eu chorei mais ainda. Nossa. Você não tem ideia do que foi isso pra nós. Então,
imagina depois de muito tempo, né? Sim. A gente relembrar algo que, assim, às vezes a gente esquece da fidelidade de Deus. Isso. E aí foi, cara. Agora, Pedrinho, só alegria. A Carol tá bem. No começo passou lá com dor de cabeça, e a Carol ajudamos um pouco. Sim, sim. E aí todo o processo normal agora tá bem, né? Glória a Deus, que nossa. Mas foi assim que eu vim pra Cristo. E depois você comentou isso com o pastor Ademar, falou, pastor Ademar, deixa eu te contar uma parada aqui. Melhor não, né? Nem falei nada. Deixa pra lá, Só né? mostrei a foto do neto pra ele. Falei, ó, pastor, é o meu neto. Ele, que bonito, hein, Betão? Eu falei, você não sabe o que aconteceu. Eu não falei, né? Não tive a oportunidade de comentar. Apesar de ter tido um tempo bacana com ele no mês retrasado, ou mês passado. Acho que foi mês passado, né? Acho que foi mês passado. A gente teve um tempo lá de mesa muito precioso. Foi muito legal. Sim. Eu acabei não comentando, não. Eu comentei até com o Samuca, mas eu comentei com ele. Você estava comentando desse período que dessa oração que você fez, meio assim, sem saber o que estava fazendo quando estava subindo o prédio, o elevador ali. E trazendo pro ponto que a gente fala hoje, que é o princípio bíblico aplicado à família, qual que é, a importância é fácil, né? Mas qual que é a importância da oração hoje pela sua família e como que você praticou isso ao longo do tempo? Porque seus filhos já estão formados, tal, mas como que você praticou isso ao longo do tempo? Eu sempre costumo dizer que não deveria, né? Mas eu vou dizer, acho que a Cláudia orou mais por eles do que eu, mas sempre orei muito. Eu acho que uma das histórias muito bacana, a Carol, quando muito pequenininha, tinha uma dificuldade de saúde, que eu me lembro de eu ter tido um sonho como se ela tivesse morrido. Um primo meu vinha pra mim e falou, Carol morreu, né? Mas você tá bem, né? Eu falei, tô bem. Quando eu acordei, Deus falou assim, você tá muito acomodado com aquilo que você pode fazer algo. Tomei um choque. Falei, Senhor, o que eu devo fazer? Deus falou, jejue. Eu jejuei por 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber, sem fazer absolutamente nada. Tinha vezes que eu lavava a mão para poder sentir água. Nossa. No 3º dia, assim, sabe? E um calor, assim, aquele calor. Nos 3 dias eu subi o monte para orar e especificamente por essa enfermidade da Carol. E eu me lembro que dali em diante ela nunca mais teve essa enfermidade. Foi algo assim para mim que marcou muito. E eu entendi que ao longo dos anos, ela era muito pequenininha, eu deveria orar por eles. Quando eles eram muito pequenos, eu me lembro uma vez, até foi muito legal. Jéssica e a Isa do Naldo foram dormir em casa, né? Uhum. Eles quando eram pequenos, viviam grudados. Aí nós falamos, a Carol, pai, senta aqui, você não vai vir pra orar? E eles não dormiam se eu não sentasse na cama pra orar com eles. Tá bom, eu vou. Aí fomos, oramos e tal. Aí a Jéssica, tio, posso fazer uma pergunta pra você? A Jéssica era um barato, sempre foi, me divertia com a Jéssica. Você fez isso porque a gente tá aqui ou você faz sempre? Lembra disso, Cláudio? A sinceridade máxima. Cara, máximo, eu ri demais. E aí elas iam, às vezes eu me lembro delas irem dormir em casa e elas brincando, falaram, Carol, eu tô com sono, chama o tio Beto pra orar. Era o que marcava, né? Era o que marcava. Então assim, eu sempre tirei um tempo pra poder orar com eles. Sim. Sempre, quando eram pequenos. Depois de grande, eu acho que a oração fez sempre muito sentido em alguns momentos. Esse dia a Carol tava falando, meu pai, quando as coisas estavam assim, meio apertadas em casa, ele falava o seguinte, nós vamos ter uma célula hoje, só nós. Não, pai, não, pai, obrigado, eu não vou participar. Vai. Vai sim. Vai. Sentávamos todos na mesa e conversávamos, orando. E acho que isso foi trazendo muito do que a gente cultivou. Se a gente fez de forma intencional, que essa é uma palavra bem da moda, não sei. Mas eu sabia que era importante. Sim. Eu não tinha aqueles momentos, você fala, não vamos orar de segunda, de terça e quarta. Não, nós tínhamos momentos, às vezes... eu me lembro uma vez que a gente pegou o carro, cara, a gente estava numa dificuldade assim muito grande, financeira falando. E nós fomos, eu passei voltando de Mariporã, naquele lago que fica por ali. Sim, sim. Depois, quando você desce o centro de Mariporã e vai como se fosse sentido Franco da Rocha, para quem vai para aqueles... E eu parei o carro na estrada e falei, olha, o pai queria trazer vocês aqui. Estavam os 3 pequenos, a Clau, Mas por quê? Eu falei, olha, eu queria que vocês olhassem, era uma paisagem, a água bem calma e uma casa do outro lado, só uma casa. Uhum. A casa tinha um deck que descia pra água. Eu falei, nossa, pai, isso aqui que lugar bonito. Eu falei, eu quero que vocês olhem pra isso. Eu quero que todas as vezes que vocês entrem na presença de Deus, ela não se compara com essa beleza. Tudo que você precisar de paz, de direção, eu quero que vocês lembrem desse momento, que é muito, imagina... Tá vendo esse lago? A Bíblia fala que do trono de Deus flui um rio. Esse rio é muito mais pacífico, é muito mais
poderoso do que essa água. Aquele lugar, aquela casa, ela nos compara à morada de Deus. E comecei a ministrar para eles, e a Cláudia olhando para mim, tipo... Nós estamos no meio do nada. No meio do nada. Aí pegamos uns matinhos, acho que nós devemos ter até hoje, que nós guardamos. Parecia ramos de trigo, que sobe, e nós pegamos. Cada um pegou 3, e nós fizemos orações ali. Do que você gostaria, do que você espera. E sempre uma das minhas orações era vê-los servindo ao Senhor. Sempre foi essa. E a gente orou, e a Cláudia, nós guardamos depois isso, e sempre comentamos, às vezes, desses momentos. Não eram preparados. Você fala, poxa, sim. Não era tinha uma rotina era uma ali rotina. todo dia, às 8 da noite, junta todo mundo. Nós não tínhamos muito isso. Mas nós tínhamos uma rotina de oração. Um momento de ou a oração, ou principalmente a adoração. De pegar o violão, ou a gente ia pra sala e desligava tudo, ou a gente ia pro quarto. Fiz muito isso com o boy, ou às vezes eu e a Cláudia fala, tem saudade, o boy se trancava no quarto e nós ouvíamos ele chorar adorando. Isso pra mim marcava o nosso coração. Fala, puxa, porque como adolescente, como jovem, ele sabe onde buscar um lugar, onde tratar do que ele precisa com Deus. Então, eu acho que essas coisas foram pontuando. Outra coisa que eu sou muito grato, vocês vão lembrar, Verbo Vivo Orando. Época da pandemia. Sim. Acho que essa foi uma das melhores épocas. Aqui também. Foi algo maravilhoso. Glória a Deus pela vida do João. O João, quando deu essa direção, esse dia eu até compartilhei isso com ele. Manuela, adolescente, o boy e a Carol firme com Deus, sempre foram mais tranquilos, e a Manuela, adolescente, questionadora de tudo, né? Mas mulher? uma época diferente de adolescência, né? Uma época diferente. muito diferente pra adolescência, da que o boy pegou, por exemplo. Totalmente. Acho que essa sua colocação é bem precisa, porque você pega uma outra fase. A gente estava numa polaridade de discussões, de gênero, de política, de tudo, cara. E Manuela vem da escola, né? Querendo ser diferente. Cara, eu me lembro da gente... Vamos orar? Não vou. Vamos sim, filho. Nós vamos. Eu sempre fui muito carinhoso com eles, a Cláudia sabe. Mas também nunca abri mão desse processo. Vamos sim, filho. O pai faz questão que você vá. Não, pai, eu não quero. Mas o pai faz questão. E aí, pedido do pai, a Cláudia sabe, eles atendem. Eu nunca precisei ser muito... nunca, acho que é uma palavra... né? Mas na maioria das vezes não preciso. Eu dou uma olhada para eles e falo, pai, gostaria que você fosse. Eles vão. Eles entendem. Eles entendem. Ela tá rindo aqui. Melhor ir. Eles entendem. Depois do primeiro roxinho, todo mundo entende. É isso aí. É mais ou menos isso. Não é fácil ficar com a marca escrito Havaiana na coxa. Né? Não é legal, né? É um escrito Havaiana, número 42 aí. Né? E eu sei que a gente foi num desses dias, isso marcou meu coração. Num desses dias a Carol já tinha casado, mas ela ia de vez em quando pra orar comigo, lá e o João. Mas o Arthurzinho sempre ia, do Marcos. O Arthur eu acabei adotando como filho. O boy, eu sentado no sofá com violão, a Cláudia no sofazinho, que eu falo que é igual esse de vocês aqui. Cláudia sentado perto da porta, que é um sofazinho que a gente deixa ela pra pôr e tirar o sapato, que é o nosso sofazinho preferido. O Arthur deitado com a cara no chão na cozinha, só os pés pra sala. O boy deitado no chão da sala, adorando. E eu tô aqui, cara, de olho fechado. Quando eu abro o olho, porque eu senti algo diferente dentro da nossa sala. Eu senti como se Deus estivesse ouvindo a nossa oração. A presença de Deus era como se eu pudesse pegar nesse microfone. E eu olho pra Manu tá de joelho, chorando. E adorando. E eu pensei, ela vai ser batizada no Espírito. A Cláudia tá orando em línguas do outro lado, porque a gente não conseguiu perceber. Quando eu abri o olho, que eu percebi essa presença de Deus, quando eu abri o olho, eu vi todo mundo. Sabe como pai, que você olha... Sim. Eu faço isso como pastor na igreja, eu olho de cima pra ver quem faltou, quem tá lá, né? Fica a dica. Fica a dica, mas eu olho, principalmente, geralmente tô no louvor, fica fácil, né? Cara, quando eu olhei todo esse cenário, que eu olho a Manu de joelho, com a mão pra cima, chorando, ali virou uma chave. Aí a Manu começou. Então eu penso que esse processo da oração é fundamental para que a gente consiga, aí eu penso, ver o que Deus pode fazer. Porque às vezes a gente fala e não produz. Aí o ambiente da oração vem e produz. Aí Deus fala tudo o que você falou em anos numa palavra. Aí é maravilhoso, cara. Então, o que a gente tem falado a gente tem uma sala de adolescentes, né? E é o que eu falei, é um período de adolescência bem diferente. Bem diferente. E o que a gente tem falado para eles um pouco é isso, falar, a gente pode ministrar, a gente pode falar, a gente
pode fazer o que for aqui, a gente pode rodopiar, pode usar vídeo, pode usar roupa de palhaço, pode fazer o que for. Nada vai ser mais impactante na vida de vocês do que vocês terem uma experiência com Deus. Glória a Deus, André. Tô até feliz de ouvir você falar isso, porque eu penso nisso sempre. Porque eu posso ministrar o quanto for. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Não. Claro que o Espírito Santo pode tocar ali, através da palavra, eu creio nisso. Mas assim, a hora que tem uma experiência com Deus... Acabou. Falando pelo Samuel, né? A gente tava nas primícias do ano passado, foi, né? Nas primícias do ano passado, certo? Foi. Que o Mateus... Desse ano. Foi desse ano? Janeiro. Nas primícias desse ano que o Mateus teve o AVC. E quem tava ministrando quem tava ministrando? Era o Kellner? O Kellner tava ministrando. Sim. E o Kellner teve uma direção. Eu acho que ele estava ministrando mesmo. Ele já não tava mais fazendo louvor. Eu acho que ele já estava na palavra. E ele teve uma direção e ele falou assim, ó, vira pra alguém do seu lado, a gente vai fazer um exercício e você vai ter uma palavra pra liberar na vida dessa pessoa. E ele explicou, lógico, ele deu todo o contexto, tô resumindo aqui. Deu todo o contexto. E o Samuel, ele é durão, tal, ele é na dele, assim, ele não é, né, Mas ele participou do exercício e ele virou pro Mateus e falou assim, ó, a palavra que veio pra mim é perseverança. E foi naquela noite que o Mateus teve o AVC. Olha aí. E essa parada dele ter tido uma palavra que fez sentido, sacou? Mudou a vida dele. Marcou o espírito eu não posso dizer que, nossa, transformou totalmente, mas marcou. Marcou. Sabe aquela parada que ele vai lembrar na hora certa? Que Deus vai falar, então, lembra daquela vez? Glória a Deus. Então, isso não tem igual. A gente tava nessa célula de teens e eu falei, ó, a gente vai fazer um momento diferente hoje. Apaguei as luzes, coloquei um louvor e vamos orar. E daí uma das dúvidas que veio foi... daí eu expliquei o que poderia acontecer. Ó, pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso. E daí teve uma das meninas que perguntou assim, tá, mas se não acontecer nada. Eu falei, não vai. Vai acontecer alguma coisa. E daí ela perguntou, não, mas pode não acontecer nada. Eu falei, vai acontecer. Eu falei, é isso. Porque a hora que você tem uma experiência, cara, não tem igual. Que maravilhoso, que maravilhoso. Isso marca o espírito e vira a chave. Eu senti que ali virou a chave pra Manu. Isso é maravilhoso pra nós. A gente até fala assim, né? É uma coisa que assim, eu acho bem bacana deixar aqui registrado nessa conversa. Às vezes as pessoas vêm pra mim, também vão pra Clau, né? Ah, que benção, seus filhos servindo na igreja. Cara, é uma alegria inexplicável. Mas eu quero voltar um pouquinho. Uma vez eu tive uma conversa com o João para falar de um dos meus filhos. Seu João, tô triste, porque especificamente até o boy, acho que poderia ter agido de uma forma diferente. Eu acho que eu tô triste com a maneira como ele agiu e assim foi. Como você disse aqui, tô resumindo bastante, né? Conversa de pai triste é sempre longa. e o João, eu falei, João, eu preciso, cara, saber de você. Contei todas as circunstâncias, todo acontecimento, saber onde eu errei. Ele falou, opa, para. Peraí, Betão, eu conheço você há muitos anos. Eu sei do teu testemunho da Clau, como vocês têm ensinado seus filhos. Claro que erros nós vamos ter, mas peraí. Por que eu tô falando pra você, para? E isso pra mim virou uma chave. Ele falou, se quando o boy falha, ou um dos teus três falharem, é uma dificuldade sua, quando eles acertarem vai ser um mérito também. Nossa, que paulada! Cara. Nossa, que pedrada! Dolorido. Entende, cara? E você fala, poxa vida, eu tô aqui pra contar uma pancada que eu levei. Saiu daqui zonzo. Tô aqui pra contar isso no podcast. Por que isso é tão importante? Porque às vezes as pessoas acham que tem algum mérito do Betão, e não tem. É uma escolha deles. Nós contribuímos de alguma forma. Falhamos talvez mais do que acertamos. Mas quem decidiu foi cada um deles. O mérito é de Jesus. Quando eles falharem, o problema é deles. Isso. E a tristeza? Do Betão e da Clau. Claro que nos entristecemos. Mas não é uma falha minha, não. Hoje, eu não tenho mais esse problema. Isso não significa que... eu entendi o que você falou. Não me isenta da responsabilidade de ser pai. Não te isenta da responsabilidade que você tem. Mas assim, é isso. Porque senão o mérito é seu. É isso. E o mérito não é nosso. Não pode. O mérito nunca vai ser nosso. Nunca vai ser. E aí a gente acaba entrando, palavra do João desse domingo, maravilhosa. Ouçam. Num pensamento linear. Às vezes eu ouço, uma vez eu ouvi um irmão falando, não, porque assim, né, irmão? Porque a família, quando você tem a sua família servindo ao Senhor, porque, cara, eu ensinei meus filhos. Aí eu não ensinei?
Quer dizer, E o pai que o filho desviou não ensinou? É isso, exatamente. Eu gosto de um testemunho, esse dia eu contei, nós estávamos, não lembro onde que eu contei o testemunho de um pai, que é de uma igreja bem tradicional, e o filho pega as malas, não sei se vocês já ouviram esse testemunho na internet, é maravilhoso, e eu ouvi o rapaz contando. Ele põe as malas na frente do pai, o pai tá lendo um jornal. Na época tinha jornal, hoje não existe mais. Não existe mais. Meu pai lia jornal. O pai abaixa o jornal e falou, que é isso, filho? Ele falou, pai, é o seguinte, eu sou homossexual e eu sei que eu não posso viver na tua casa, você é presbítero, você não vai aceitar a minha conduta. O pai abaixou, tirou o óculos, baixou o jornal, levantou e deu um abraço nele. Nossa. Eu te amo, filho. Não importa o que você vai decidir, eu te amo. Eu sei que por conta dessa vida dele, ele falou, eu não conseguia viver, mas meu pai nunca mudou comigo quem ele era. E o pai dele era um homem fiel com Deus. Ele sai de casa porque ele quis. Isso. Ele foi embora porque a conduta dele, um dia um evangelismo desses que a gente faz de poder, né? Uhum. Ele tá dentro de uma boate e alguém entrou pra falar, eu preciso entrar lá, porque tem alguém lá. Você imagina, o Espírito Santo te conduzir a entrar dentro de uma boate, O alguém irmãozinho entrou. do lado vai falar, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. O cara entrou e falou com aquela pessoa, ele tava como uma mulher, falou assim, Deus te ama e ele já te mostrou que ele te ama pelas pessoas que ele usou pra te amar. Nossa. O cara começa a chorar e contou a história dele, levou ele pra igreja, ele tira todas as vestes, começa uma vida normal. E ele tá contando esse testemunho no dia da consagração dele como pastor. Nossa. Aí alguém fala, por que você está aqui? Ele falou, por causa do meu pai que já morreu. Mas o amor de Deus nunca falhou comigo, nem a conduta dele. Eu tive essa postura porque eu quis. Mas também voltei por causa dele. Aí você vê, o amor de Deus, ele tem que ser transmitido pelas pessoas com quem Deus ele designou. Pais, eu preciso mostrar o amor. Padrão, princípios. Eu costumo dizer que em casa eu não decido nada. Aí você fala, poxa, Betão, nada. A Cláudia tá ali, ela vai falar, sei. Porque a Cláudia tem um bom gosto que eu não tenho. Né? E é fato. Então, assim, as coisas... Aonde entra a minha mão? Princípios. Eu não posso negar. Eu preciso guardar a Cláudia. E eu sei que isso entra pra Cláudia também. Mas se precisar da última palavra, Deus, ele vai cobrar do Betão. E eu gosto de dizer que tem 3 tipos de pessoas que Deus vai cobrar. 3. Na Bíblia são muito claros. Os pastores, os maridos e os pais. Por que você cobra algo de alguém? Porque a pessoa deve. Aí esse é um ponto. Você fala assim, ó, porque ela te deve satisfação, porque ela te deve... Mas o princípio básico de cobrar ou prestação de contas é porque você está com algo de que não é seu. Isso, exatamente. Esse é o princípio básico. Então eu costumo dizer, nem a Cláudia, nem os meus filhos são meus. Sim. Nem as pessoas da igreja. Então você é pastor? Sim. E as pessoas são de Cristo? Às vezes eu vou prestar contas. Eu vou prestar conta. Então eu preciso entender esse princípio de que quando não é meu, o cuidado é maior. Imagina sendo de Deus. Então eu sempre prezo por princípios. Então você fala, poxa, são princípios. A gente precisa... Eu me lembro uma vez... A Cláudia falou, você é doido. Eu sou meio doido mesmo. Falei pros dois, senta aqui, preciso falar com vocês. A Carol com 19, vai com 18. Vocês não precisam mais pra igreja a partir de hoje. Não preciso mais, não. Eu não sou mais obrigado. A Manuela e eu lá no quarto. Não tinha nem tamanho, né, na época. Com 12 ou 13, cara. Você vai. Ela é quietinha pra fazer umas piadinhas, sabe? Aquelas piadinhas sarcásticas, bem na dela, né? E aí o boy e a Carol deram risada. Falei, mas como assim, pai? Eu falei, se o meu amor por Jesus não é suficiente pra vocês, o de vocês deve ser. Ou vocês decidem ir pra igreja, ou vocês amam Jesus. Ou não adianta ir por causa minha. Não adianta ir por causa da sua mãe. Não adianta vocês irem porque nós ensinamos uma prática, uma religião. Jesus é uma pessoa. E parece que isso deu um... Eles dizem até hoje que virou uma chave de responsabilidade. Meu pai não quer que eu vá. Não, meu pai quer que eu vá, mas ele não vai me obrigar. Não vai falar, entra no carro. Não, acabou um peso. Como foi uma conversa. Chegaram pra mim um dia em casa e falaram, pai, é o seguinte, esse negócio de ser filho de pastor é mó embaçado, né? Judiação, né? Meu filho de pastor, tá uma cobrança, isso, aquele, aquilo, outro. O boy tá falando, a Carol chega. Aproveitar que o boy tá falando, é verdade. As pessoas... Quer falar também, Manu? Não, só tô aprendendo pra quando eu crescer o que eu vou passar. E aí foi assim, e aí eu cheguei, nós estávamos no sofá de casa e eu só ouvi no final. Ó, é o seguinte,
eu tô tirando um peso para vocês. Eu não vou deixar de ser pastor. Mas eu não quero mais que vocês ajam como filho de pastores. Não quero mais que vocês tenham esse peso. Eu tô tirando esse peso das costas de vocês, responsabilidade, algumas atitudes que vocês têm que ter, porque é filho de pastor. Ó, não precisa fazer isso e aquilo. Não precisa mais. Esquece, ok? Peso tá tirado das costas de vocês. Nossa, pai. Que é mesmo, não? Não, só de você falar já tirou um peso mesmo. Eu falei, não acabei a conversa. A partir de hoje vocês vão agir como filhos de Deus. Ficaram olhando pra minha cara, assim, sabe? E a Manuela dá umas risadinhas do lado do pai. Ajam como filhos de Deus, porque quem vê o que vocês fazem é o Senhor. Vocês vão errar, vão acertar, mas quem vai avaliar? Sim. Quem chegou diante do Senhor? Mateus 7, ó, nós profetizamos, fizemos maravilhas. Quem avaliou o alicerce da casa foi o próprio Senhor. Não dá para avaliar a obra. Sim. Tem que avaliar o alicerce. O porquê da obra. O motivo da obra. Uhum. É como o cego Bartimeu. O que queres que eu te faça? O cara é cego. Jesus está falando assim, ó. Por que você quer aquilo que você quer? É mais ou menos isso. Então isso é forte. Uhum. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Porque se é filho de pastor, faça como filho de Deus. Isso. E aí, alguns pontos eu ia meio que tentando. Deus me dá sabedoria, porque eu sou muito besta para isso. Eu não consigo ganhar o coração deles. O Senhor consegue. A gente vai pedindo sabedoria. E é claro, como pai, e aí, talvez você não se identifique, mas na maioria da galera da rede, a gente é muito largado, né? Glória a Deus pela vida da Cláudia. Fica ali. A gente chegou num ponto desses dias de... Vamos falar de vocês agora, que bênção. Oh, Senhor! Eu joguei pra segunda instância, né? A gente, jogou pra segunda instância. dos filhos tá com dificuldade, não dificuldade na escola, mas algumas coisas... É uma dificuldade. Não vai, não engrena, né? É inteligente, sabe fazer, mas é preguiçoso, né? Preguiçosinho. Já tô até falando preguiçoso, já sabe quem é, né? Mas... E aí eu venho ali falando, filho, faz assim, faz assado, e não fluiu. Aí eu falei, ó, agora toma que o filho é seu. Segunda instância. Vamos pra segunda instância. Mas, aproveitando essa deixa, como que você lida ou lidava com a culpa? Porque todo mundo carrega a culpa, né? Todo mundo tem, carrega assim, né? Todo mundo tem o seu jeitinho ali de lidar com essa culpa. Então, vamos lá. Porque que nem eles chegaram em você falando assim, não quero mais, né? Isso tá difícil, tá pesado. O pai carregou alguma coisa? O pai, porque você orienta, você falou, você teve ali, mas você depois, no seu momento ali quietinho, você teve algum tipo de sentimento, teve alguma... Como que você lida com essas emoções do pai, fora da frente ali eu tenho que ser o pai. Não, aqui, mas pode ser pro marido também. também. Ali na ordem. Sim. Eu tenho, né? Eu tenho que manter a minha destreza aqui, a minha diria compostura. Meu pai, que gosta de Roberto Carlos, a minha fama de mal, né? Tem que manter a minha fama de mal. E aí, na hora que vem aquele momento ali de, poxa, assim, caramba, eles estão se sentindo culpados, né? A situação é essa. Como que o Betão lida com essa questão, né? Depois de um conflito, depois de uma dificuldade, o que eu faço agora? Porque em mim doeu, entendeu? Sim. Olha, acho que a Cláudia poderia responder melhor essa pergunta do que eu, né, Cláudia? Mas tá comigo aqui, né? Falei pra Cláudia sentar. Da próxima vez a gente vai sentar junto. Por favor. Porque essa pergunta ela faria assim e já responderia. Mas é sempre uma... Eu acho que assim, eu vou falar pra vocês, pra qualquer área, a questão da culpa. Uhum. A culpa é um negócio que corrói. Você tem duas atitudes com a culpa. Ou você afunda nela, ou você fala, Deus me mostrou para me dar a oportunidade de mudar. Uhum. Então eu acho que eu sempre fui muito nessa segunda chave. Eu sei onde eu preciso mudar. Aí você fala, poxa, mas você sempre mudou? Não, a gente sempre sabe, nem sempre acerta, mas eu sempre procurei, principalmente com eles. Opa, isso aqui eu preciso mudar. Você quer ver uma das coisas que me deixou muito mal por um tempo? A Cláudia vai lembrar. A Manuela veio para nós e falou, pai, quando eu era pequena, eu tinha muito sentimento depressivo. Uhum. Só que ela só contou isso para nós depois de jovem. Mas quantos anos você tinha, filha? 7, 8. Ela contou isso pra gente quanto? 16, 17. Peraí, filho, 10 anos depois você tá me contando uma coisa que eu não percebi. Aí, cara, é dolorido. É dolorido. Porque ela falava assim, eu tinha às vezes pensamentos de me jogar da janela,
eu tinha pensamentos de... Detalhe, com 7, você falou. 7, 8 anos. Com 7, 8 Aí você anos. fala, cara, onde eu tava que eu não percebia isso? E a gente tá correndo atrás da vida. Isso, A gente tá correndo atrás de sustento. A gente tá correndo atrás de dar um melhor presente. E eu falei, poxa vida, às vezes um pouco mais de conversa era muito melhor do que a corrida. Por às vezes pagar uma conta, mas às vezes nem sempre é um presente. Às vezes é uma conta de luz. Às vezes é algo básico. Então, eu falo, nesse ponto, você fala, poxa vida, e agradecer o Senhor por ter guardado. Mas isso me corroeu. Eu não sei como foi pra Cláudia lidar com isso. A gente falava, filha, né? Mas por que só agora? Ah, mãe, é meu jeito. Aí eu fico às vezes falando pra ela, filha, quer que você vai me contar daqui 10 anos? Porque ela tem esse jeito até hoje. Sim. Ela tem essa coisa de... Hoje, talvez, ela é um pouco melhor. Então, a gente às vezes tem essa conversa um pouco mais fácil. Mas eu fico pensando nisso. Isso me trouxe culpa. Agora, as coisas... somente assim, o Boy e a Carol, eles são muito parecidos. A Carol, principalmente. Carol é Betão geral, né? Carol é freestyle, né? Ela é largada. A Cláudia sabe do que eu tô falando. O Boy já é um meio termo. É mais... aquela coisa assim, sabe? Como a Cláudia falou, chegasse aqui, ele ia falar, ia conversar com todo mundo, tal, de boa. Sim. Mas ele tem um lado mais centrado, mais organizado da família da Cláudia. Já a Manuela, ela é muito parecida com a Cláudia. Então o Boy é o meio termo, Manuela muito parecido com a Cláudia. Deus faz as coisas perfeitas. Só que nesse... cada filho diferente, né? E a Carol, Betão. Só que nesse ponto, a Cláudia sempre foi de... A gente sempre... O nosso aberto. Diálogo muito aberto. Aí a Manuela, com esse tipo de coisa, o que me vem na cabeça, a mesma concepção que você tem. São tempos diferentes. São estações diferentes. São circunstâncias diferentes. Então, a gente acabou... talvez ela acabou passando por isso. E ela falava assim, pai, mas eu sempre lembrava de você orando por mim. Eu sempre lembrava, você vê como a gente, voltando no assunto, né, da oração, sempre lembrava de você e a mãe orando por mim. A gente sempre orou muito por eles. Eles falavam que às vezes acordava assustado. Que eu vinha com óleo e já vinha na testa. Orando. Meme, né, que a gente fala. Cara, eu era do meme. A Cláudia sabe disso, e às vezes eu ia sujando nossa casa. Sim. Porque pra mim era uma batalha espiritual mesmo guardar os meus filhos. Eu não tenho sabedoria pra lidar. Quando eu tô acostumando a lidar com uma menina de 13 e ela faz 14. Nossa, Cara, acabou, desmoronou minha sabedoria. Então a minha oração sempre foi a minha arma mais... Porque ela era aquela que eu tinha na mão. Às vezes Carol, mas isso... Não é porque você não sabe, mas você... Eu falei, puxa, eles acham que eu não sei de nada. Aí vem aquela vozinha, você também achava isso dos seus pais. Eu falei, mesmo. A lei da semeadura é muito certa, né? Tá bom, vamos orar por isso. Mas você falou uma parada que... Você falou meio rápido, mas que é eu creio, pelo menos, que é um princípio. E eu vou explicar o princípio é de ter o diálogo aberto com o seu pai. E daí eu tô falando do princípio bíblico, né? Quando você olha as orações de Davi, quando você olha Jesus, quando você olha pessoas mais proeminentes na palavra, você vê que as orações deles são muito sinceras. As de Davi, nos Salmos, então, elas são extremamente sinceras. Eles mantinham um diálogo aberto com o próprio pai. Sim. E eu creio que isso é algo que a gente precisa aplicar tanto no casamento, e eu contei isso quando a gente gravou com o Binho, né? De uma conversa que a gente teve, que foi muito aberta, muito transparente, muito serena, apesar de difícil, muito serena. E para os filhos a mesma coisa, né? Sim. Porque se a gente se mantém distante, se a gente tem algum diálogo que a gente não tem com os nossos filhos, não, disso eu não quero falar. Eu acho que isso atrapalha as nossas vidas com eles e atrapalha eles. Então, ter um diálogo aberto tanto no casal, no contexto familiar, né? Tanto no casal quanto com os filhos, e dos filhos com os pais, claro. Sim. Esse é sempre o mais difícil, né? Porque o filho não quer falar de algumas coisas e tal. Mas eu acho que é fundamental, cara, se a gente consegue manter essa conexão de ter um diálogo aberto e representando isso de nós para Deus também, né? Tipo, ter um diálogo aberto. Isso é fantástico, né? Você falou da vida, perto está o Senhor de um coração quebrantado, né? Você fala, a esse Deus não despreza. Então, Davi sabia disso. Tem um salmo de Davi que eu fico horrorizado. Falei, mas como é que pode esse cara falar isso pra Deus? É exatamente isso. É a sinceridade. Quem sempre foi assim em casa era o Boy. Pai, vem cá. Teve uma vez que nós falamos assim pra ele, Boy, eu e a Cláudia íamos no mercado. Nós vamos junto, que é o tempo que a gente tem de ficar junto. E a Cláudia a gente preza muito, que a gente não fala passear, a gente fala que nós vamos fugir. A gente tá fugindo dos 3, né, Cláudia? Aí a gente falou, vamos fugir? Vamos. Aí eu vou com vocês. Esse menino...
Beleza. Aí no mercado, vamos no shopping. Eu vou com vocês. Ô filho, mas... Aí um dia ele me... Foi umas 5, 6 vezes. Eu falei, filho, mas às vezes eu quero ficar com a sua mãe. Ele falou, pai, vem cá. Entrando no quarto, preciso falar com você um negócio. O que foi? É porque geralmente quando eu peço pra ir com você, é porque eu tô sozinho em casa. Mas você tem medo, filho? Não tenho medo não, pai. É que às vezes quando eu tô sozinho em casa, eu vou acessar na internet coisas que eu não devo. E quando eu tô com você, eu não faço isso. Cara... Uma pedrada. No meu coração, eu falei, Cláudio, não vai dar pra fugir. Nós precisamos... Esquece o plano de fugir. Esquece. Então a gente chamava, vamos com a gente? Sim. Vamos com a gente? Você percebia isso. Ele sempre foi muito rasgado. As meninas sempre tiveram muito confiança em nós. Sempre tiveram. Tanto na Cláudia quanto comigo. Mas o boy sempre foi muito rasgado nesse ponto. De contar pecado. Essa semana eu acessei essa página. Eu fiz isso. Essa semana eu xinguei tal pessoa. E isso pra mim, apesar de eu corrigi-lo e às vezes ser duro com algumas coisas, isso era muito gratificante. Me fez também entender muito do que eu deveria, como você falou, orar pra Deus. Você falou, não sei se você vai lembrar, né? Poxa, foi bastante tempo. Em 2019 eu lancei algumas canções minhas. Mas uma das canções que eu mais gosto é Tu Amas a Verdade. Tu amas a verdade de um coração quebrantado. Aquela canção é a minha conversa com o boy. Sim. É muito do que eu ouvia dele e do que Deus falou. Quando numa dessas conversas Deus falou assim, eu amo a tua verdade. Por pior que ela seja. Por pior que ela seja. Cara, isso pra mim foi muito legal. Então a gente sempre teve esse relacionamento. E até hoje temos. E é engraçado como as crianças aprendem a mentir. A gente aqui em casa, cara, tem vários defeitos, mas mentira não é algo que você vê presente aqui em casa. Não é algo que você vê presente entre a gente. Mas a Sofia, ela teve um tempo que ela aprendeu a mentir. E, cara, como? Eu fico pensando, como que ela aprendeu a mentir, cara? E acha que a gente não. E acha que a gente é, lógico. Começou, ela era muito pequenininha. Ela nem sabia o que ela tava fazendo. Então a gente já sabia que era mentira. Aí você fala, cara, mas aprendeu onde? Aí você fala, a estutícia tá na criança. Exatamente. E aí vem a parte do conduzir, né? Como que eu conduzo ela nessa idade tão novinha pra que isso é errado, né? Então, é muita sabedoria de Deus mesmo. Eu vou contar um testemunho do liderado. Nosso Jefão e a Jéssica, eles têm 2 filhos. E nós mas você pode contar. Nossa, essa é legal. Tá bom. Eles estavam na roda com a gente. Aí disse, o Jonathan, ele chama de Negão. O Negão é bem grandão. Ele fala grosso, assim, que ele tem 8 ou 9 anos. O Negão tá com 8 ou 9? Já tá por aí. Cara, aí disse que a Jéssica sentava ali na mesa e falou assim, você precisa aprender, você precisa querer as coisas de Deus. Você não quer nada, com 8 anos. Assim. Porque a pessoa que não quer nada com Deus vai pro inferno. E ele assim, olha pra mãe. E ela pega pesado com ele. Aí o Jefão, ele fala, negão, se liga. E tal, diz que um dia ele tava, mãe, me viu chorando. Que foi? Eu não quero ir pro inferno. Mas a gente tava vendo, ela que me mandou um vídeo da Bispa Sônia, do Estevão. Sim. Ela com a filha dela já tá. Já é mulherão, nossa, já tá. Já. E a filha dela falando que ela falava, a mãe obrigava ela a ir pra igreja. Até um certo, como você falou, né? Até uma certa idade. Você vai com cara de feliz. Isso aí. Aqui em casa, é claro, eles são muito mais novos do que os seus eram quando você teve a conversa. A gente fala, vai pra igreja com a gente sim, mano. Vai, não tem rolê. Não tem rolê. Vai pra igreja com a gente. É assim, você fala, cara, eles vão agradecer. Lá também era assim, né, mulher? Até esse dia. E aí, como diz a Carol Boy, fala, aquela conversa do pai foi só fachada. Não, mas eles já estavam numa idade onde eles poderiam tomar uma decisão completamente consciente. Já estava. Então é bem diferente. Já estava. Mas eu não vejo com maus... Cada família é uma família X, mas eu não vejo com maus olhos essa parada. Não. Cara, vai sim pra igreja comigo. Do jeito que você fala, eu entendo com a mesma importância. Vai pra escola. Deixa eu faltar. Vai pra escola. Mas eu não quero fazer lição. Vai fazer lição. São responsabilidades. Você fala, isso, o que faz uma pessoa amadurecer? Responsabilidade. Não existe outro caminho. O caminho da maturidade passa pela responsabilidade. Não existe, eu pegar um atalho por coisas que eu entendi, que eu aprendi. Não existe. Você assume responsabilidade e amadurece. Sim. Esse é o caminho. E aí, assim, eu vou engatar que eu lembrei do Negão, né, que a mãe ensinando ele. Essa semana ela contou que acho que a professora chamou ela e falou assim,
pra ela, Jéssica, eu queria falar algo do Jonathan. Falou, o que foi? Algum problema? Ela falou, não, nós temos na nossa sala, cada sala tem uma criança autista. E na sala dele tinha uma criança autista que perdeu um irmãozinho. Nossa. Então ele tava muito agressivo, jogando cadeira, jogando carteira. E chegou uma hora que ele começou a chorar muito. Cara, ela contou pra mim, eu chorei, não se preocupe se eu me emocionar de novo. Ela disse que as crianças da sala ficaram sabendo. E aí, quando chegou no outro dia, a criança ficou muito agitada, o negão, né, que é o que a gente chama, o Jonathan foi lá e abraçou ela e começou a falar de Jesus pra ela. Gente. Cara... 8 anos. Eu me derramei, 8 cara. anos. Nossa, gente. E eu falei, Jéssica, o que vocês estão ensinando pro negão é assim, ó, eu tenho uma saída pra qualquer problema. Com 8 anos. É como eu falo, é intencional? Não, mas o que ele tem no arquivo dele, assim, ó, existe uma saída pra qualquer problema. Mesmo um que eu não faça ideia de como lidar com. Cara, ele abraçou o menino, disse que o menino começou a acalmar e ele começou a falar, olha, Jesus vai cuidar de você, Jesus tá cuidando da sua família. Cara, eu falei, não é possível. Chama o negão pra pregar lá numa célula lá, cara. Às vezes ele tá só reproduzindo o que ele vê. Provavelmente ele tá reproduzindo o que ele vê. Mas E aí você fala, e o Jefinho e a Jéssica são uma bênção, cara. Eles têm mais uma filha, a Julinha. Eles são uma família maravilhosa que a gente tem lá servindo, mas eu fiquei feliz da vida. Por você olha para um negão, parece que ele tá só bagunçando de um lado pro outro. E você fica sabendo de uma história dessa, você fala, são coisas que eles aprendem no lar. Tá vendo. Eles estão vendo, estão reproduzindo. Eu brinco até que quando eu vou geralmente apresentar as crianças, eu gosto de uma frase que eu sempre falo, que os olhos aprendem mais que os ouvidos. É isso. Eu sempre gosto dessa frase. Sim. Ó, se liga. Nessa fase que a Sofia tava saindo da mentira, ela tava na escola. Aprendeu a mentira, ela tava na escola e tinha um amigo que mentia muito, né? E ela virou pra esse amigo depois que a gente trabalhou, ele foi trabalhando com ela e falou assim, você sabia que quem mente vai direto pro inferno? Aí a professora tentou ele contornar a situação. Eles estudam numa escola cristã, né? Então os professores mas antes todos... não era. Ela era tava na outra ainda. ainda. Então esquece que eu falei. E aí eu falei, aí eu chegou em casa, aí a professora me contou, né? Chegou em casa e falei assim, filha, vamos conversar. Não dá pra você falar isso pra todo mundo. Não dá pra você falar que todo mundo vai pro inferno porque mente, né? Eu falei assim, é algo que... mas aí ela, aquela carinha, né? Mas é verdade. Eu falei assim, filha, é uma verdade. É uma verdade que a gente acredita, né? Vamos tentar trabalhar isso de uma outra forma, com o amiguinho. Ó, é feio mentir, você tá enganando as pessoas, mas não fala que ele vai pro inferno, né, e tal. Você fala, como desconstruir o que você construiu com tanto afinco. E você tem que ter essa sabedoria. Sim. De falar, nós precisamos mudar a forma, porque eu me lembro, a Carol foi isso também. A Carol, aconteceu na escola dela também, ela achou lá um pingente da menina. Cara, parecia o maluco lá da Universal, lá saiu chutando tudo. A mulher foi na porta da minha casa. É lógico, Uau. porque é um nível de desrespeito. Ela falou que isso aqui é o demônio. Eu falei, não, filha, não é. Você falou pra mim. Cara, que vergonha. Como que sai de uma dessas, Jesus? Vergonha que eu fiquei. Cara, pensa, você tentando construir uma narrativa de falar, filha, aí eu falei, filha, a gente precisa, vamos lá. Mas não você falou, eu falei porque você falou. Então, nós precisamos respeitar essa pessoa. E aí eu fui na linha do respeito. Você precisa respeitar ela. Independente do que ela creia, independente de tudo. E aí hoje eu vejo eles com muito essa abertura de respeitar, de não ter problema de repente na casa de alguém que frequenta A, B ou C, segmento, religião, credo, ateu, eles não têm problema com isso. Então mas aquilo foi uma lição pra mim também. Cara, pensa no portão no choque, né? E a mulher olhava, você precisa ensinar. Preciso mesmo. Do outro lado... Pedir desculpas. É lógico. Porque eu falei, a gente não imaginava essa cena e, bom, beleza, né? Claro que você não ensinou ela numa intenção de falar, vai crescer e vai chutar um santo aí. Não, acho que não, né? Mas alguma. A gente precisa tomar esses cuidados de ensinar. Falar, essa é o que a Tati falou, né? Essa é a maneira como a gente crê. Essa é a maneira como a gente crê. As outras pessoas não precisam crer dessa maneira. Até porque, senão você está ensinando toda a lei, mas está esquecendo de ensinar o que supera a lei, que é o amor. Então você fala, filho, o que importa é amar, mano. É você respeitar. É difícil, ok? Meu sogro faleceu na época da pandemia, né?
Mas meu sogro era bem católico, cara. E ele gostava de ir na nossa igreja. Que ele falava assim, porque se eu chamar o Beto pra ir na minha, ele vai. E eu ia, cara. É lógico. Todas as missas eu tava por lá. amor a ele, não por amor Então vai à ter uma igreja. missa assim, não, vou lá com você, lá não, vambora. E pra mim era uma alegria, um privilégio estar lá, respeitar, fazer as minhas orações onde eu estava. Eu sempre brinquei com eles que, assim, puxa, mas você vai ao A ou B ou C, ou seja, espírita, católico, budista. Cara, eu não tenho dificuldade com nada disso. Mas Eu sei qual é a minha fé, eu sei qual é a minha fé, eu sei cara, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Aí você precisa desse caminho do respeito. Eu e a Cláudia sempre tivemos isso. Nós sempre tivemos isso, de ensiná-los a respeitar, uma linha um pouco mais branda nesse processo. Mas esse dia acho que também foi uma chave, Carol, mais velha, de você poder... Então, algumas músicas eu não deixava ouvir em casa, também. Algumas questões, a gente até brincou no começo, antes de conversar aqui, tinha algumas canções que falou, cara, isso aqui não. Acho que isso aqui não é legal, mas não é porque ela é secular, porque ela é mundana, porque é profana, porque não é sacra, porque... Não é isso. É porque essa música desrespeita a mulher. Essa aqui desrespeita o princípio disso. Essa daqui fala palavrão. Essa não faz parte daquilo que é o nosso, que nós cremos. E aí a gente... Mas, poxa, pai, eu quero ouvir tal música. Ok, não tem problema. Você fala, é uma coisa que eu compro. Eu lembro que quando eu me converti, uma das coisas que aconteceu, eu dei todos os meus CDs de rock. Porque eu gostava muito. Foram todos, cara. Mas era uma coisa que me prendia. Sim. Aí você fala, poxa, se eu tivesse um hoje, sem problema. Esse ponto é um ponto importante. Ou ele joga aqui pra mim na minha. É um ponto importante assim, galera. Não é porque... vou dar alguns exemplos que o Betão deu. Ele vai numa igreja católica e tá tudo bem. Eu vou numa igreja católica e tá tudo bem. Talvez tenha alguém que tá nos assistindo que não vai de jeito nenhum. Tá tudo bem também. Ok. Contanto que você respeite a fé alheia, sim. Tá tudo bem. Se você não se sente bem frequentando, não tem problema. A mesma coisa da música que o Betão falou. Sei que tem pessoas que nos assistem que, cara, não vão ter outros CDs de música. Ou CDs de ninguém mais já tem, né? Ninguém mais tem. Mas não vão ouvir músicas que são seculares. Tá tudo bem se você não ouve música secular e tá tudo bem se você ouve música secular. Eu ouço música secular. É a minha preferência? Não. Não é. Tava tocando aqui a hora que as meninas chegaram, pra gente organizar tudo, tava tocando, cara, música cristã que elas não ouvem, mas que eu ouço. Eu ouvi. Eu mesmo não conheço aquela. Então, assim, não conheço. é só pra deixar claro que não tem problema se você ouve, não tem problema se você não ouve. Daí entra no ponto que a gente tá falando do respeito. Respeite a diferença da fé. Porque tem um ponto que, acho que foi, não lembro se foi, acho que foi a Sofia que passou por isso, não lembro, foi alguém... Não lembro quem foi. Não, foi uma pessoa da nossa célula do Teams. Passou por isso. Chegou pra mim na célula e falou: André, tal prática é pecado? Uma prática que claramente não é pecado, tá? E daí eu falei: olha, pessoa, no meu entendimento da palavra, não é pecado por isso. Deu uma série de princípios da palavra do porquê que eu creio que aquilo não é pecado. Sim. Mas existe uma outra linha cristã evangélica que entende que aquilo é pecado. O que você faz? Você respeita. Assim como a outra pessoa precisa te respeitar. Porque ela passou por uma situação onde a outra pessoa chegou pra ela e falou assim: mas você não faz isso? Ela falou: não faço. Falei, então você vai pro inferno. Eu falei, olha... Daí ela chegou com essa dúvida na cela. Ela falou, mas a gente vai pro inferno porque a gente não faz isso? Eu falei, são interpretações, a gente tem que respeitar. A gente tem que, acima de tudo, a gente tem que amar. E nesse ponto que a gente tá falando do princípio aplicado na família, do princípio bíblico aplicado na família, se você como pai, mãe ou como esposo não respeita a sua esposa, não respeita o seu filho, não respeita o seu vizinho, não respeita... O que você está ensinando para os seus filhos? Porque é o que você falou, os olhos aprendem muito mais que os ouvidos. Então eles estão olhando você, a maneira como você trata o garçom, a maneira como você trata o frentista do posto, a maneira como você trata uma pessoa na rua que está pedindo dinheiro, o que você fala dessa pessoa, tudo isso seus filhos estão vendo. Principalmente fora da igreja. Exatamente, porque na igreja é muito fácil. A gente já falou disso em outra gravação. É muito fácil na igreja. Agora, quando você sai e você vai lidar com uma pessoa que te fecha no trânsito, você vai lidar com uma pessoa que é grossa com você sem necessidade. Como que você lida nessas situações? Então, esse princípio de que você tem que amar as pessoas, e o princípio bíblico você tem que orar até pelos seus inimigos, tem que alimentar os seus inimigos. Se te bater numa face, oferece a outra. O princípio é esse. Você tem que viver em todo o tempo. Porque é isso que seus filhos vão absorver, é isso que a sua esposa vai absorver, é isso que o seu marido ou a sua esposa que não é convertido vai absorver. Verdade.
Então, se você não vive esse princípio, o que você vai passar? Você vai passar só palavras que você vai jogar e não vai absorver. Então, eu creio que é o que a gente precisa dentro de casa viver, sabe? Não ser um cristão na igreja, não ser um cristão dentro de casa, não maltratar as pessoas pela crença delas, pelo que elas fazem, às vezes até a mesma crença que você, como foi esse caso da pessoa do Teens, né? Foi maltratada ali dentro da mesma fé, cara. As duas cristãs evangélicas. Então é uma parada que a gente precisa levar para as nossas vidas, na minha opinião. Mas tem outras coisas, né? A gente falou de oração, a gente falou de um pouco de educação de filhos, a gente falou agora do amor, mas como que você tratou a questão de resolução de conflito? Como que você aplicou aquilo que você aprendeu da Bíblia, ou que você ouviu de alguém na igreja para resolver conflitos na sua casa? Ou vamos falar só dos filhos, né? Deve ter batido não vamos falar da esposa porque a esposa está presente? Como é que a gente fazia para resolver conflitos? Ora, aí aquele negócio, né, que a gente tava falando um pouco tempo atrás, um diferente do outro, né? Um você segura, o outro você empurra. Mais ou menos isso, filhos diferentes, né? E você fala... eu acho que uma das coisas que a gente... E nós somos bem diferentes. Né, mulher? Ela tá ali dizendo que, como diz o pessoal brinca, né? Tá aqui pra não deixar mentir sozinho, né? Nós somos muito diferentes. Eu sempre sou muito de ouvir. Muito. Então eu sempre procurei ponderar bastante. Mas esse é o meu jeito. A Cláudia é mais de... resolveu e mais explosiva. O meu problema é quando eu explodo e eu acabo não medindo muito. É raro acontecer isso. Eu brinco que é de ano em ano e bissexto ainda, mas às vezes acontece. Aqui somos assim também. Eu sou muito mais explosiva. Ela é muito mais explosiva. E desequilibrada às vezes. Tá vendo? Eu não tô sozinho, obrigado. Eu sou você de paz. Eu sou mais calmo, eu ouço. Mas quando explode... Até a hora que não dá mais. O Dani fala isso, né? O Dani fala, cara, não pisa onde o pitbull baba. Não pode. Não pisa aqui. Ele falou, até aqui você pode pisar. Passou daqui, você não pisa. Eu brinco que o atacante não sabe fazer falta. É isso. O zagueiro sabe fazer falta. Ele faz falta que você nem percebe, que ele tá sempre fazendo. Às vezes a mãe tá lá, deu uma bronca, eles nem consideram como bronca. É difícil essa vida. Como é complicada essa vida. A mãe fala, eu falei, eu esbravei, parece que eles não viram. Aí você chegou em casa agora e falou, por favor, põe. Tá bom, pai. Gente, é o fim, não é? Olha aí, Cláudio, não é só você, minha mulher. Tudo bem que os nossos estão maiores, eles vão ainda passar pela jornada. Eles vão passar pela jornada. Eles vão passar pela jornada. Então, assim, eu chegava em casa e aquele lance que eu falei pra você do olhar. Por favor. Peraí, você chega aqui e fala, por favor, eles fazem, vocês vão me obedecer. E aí, ele falou, ok, obedece. E já teve briga de eu falar, se vocês não obedecer tua mãe, eu vou pegar vocês. Aí você fala, puxa, estão obedecendo a mãe ou o pai? Não importa, estão obedecendo. É isso. Mas eu sempre fui muito de ouvi-los. E aí, em alguns momentos, acredito que falhei bastante de resolver alguns conflitos que você precisa, muitas vezes, ser imediato e resolver ali. E filhos, geralmente, eles estavam lembrando esses dias, né? Que o boy vinha pra sala e ele vinha, ele comprava um lanche. O boy comprou um hambúrguer. Aí a Cláudia falou assim, comprou para suas irmãs? Não, comprei pra mim. Então não vai comer. Nossa, gente. Cara, foi revelação isso. Só muda a cara. Cara, isso é revelação, né? Lembra disso, né, Cláudia? Então você não come. Você não comprou para suas irmãs, as duas já tinham comido. Aí ele falava assim... E aí ele falava, e vocês querem? Nós queremos. Nem que for só de pirraça. Mas a Manuela era mais de boa. Tá ela falou assim, Carol, deixa o menino comer. A Carol, não, eu quero. Ele comprou, não me perguntou. Mas você acabou de jantar. Mas não jantei um arroz, eu não comi hambúrguer, né? Cara, ele tava lá, ó, o hambúrguer no meio. Carol, comendo sem fome. Ela, esses dias, falando, fazia isso de pirraça com você, né, boy? Você fazia mesmo. E os dois dando risada. Casado, cada um numa casa, né? É mais legal, né? Era muito legal. E o boy, assim, ele ajuda muito a Mari em casa. Eu vou voltar agora a uma pergunta que não foi feita. Sim. Falando de conflitos ou de questões de casa. Eu sempre fui muito, a Cláudia sabe, banho, trocar, pôr pra dormir, Cuidado. mamadeira, tudo. Mas eu sou péssimo na cozinha. Pense em alguém ruim. Pensou? Multiplica por 10. Não chegou na conta ainda. Eu sou muito ruim, eu queimo miojo.
Não precisa. A Clau sabe Pois que é é, verdade. pois é. Eu esqueci Pois o é. miojo no Ela fogo foi- e queimou. Não, você tá de sacanagem, não é sério, possível. cara. Você não tem ideia. Eu sou muito ruim, muito ruim. E às vezes quando eu falo, vamos fazer que nem... Teve uma vez que a Clau precisou, eu fui e fiz um macarrão. Ficou bom. Mas eu vinha de Tá 5 todo mundo minutos. vivo. Tá bom? Aí eu pegava tá bom. E ela no sofá doente. Fiz pão na pandemia. Eu fiz pão na mão, sovado na mão. Olha. E o pão ficou bom. Ficou bom. Comemos. Mas quando eu vou fazer, o que acontece? A cozinha participa. Então tem farinha no teto, tem no do pão, tem tudo. Então, nesse ponto, a Cláudia fala assim, ela vem com muito carinho. Ela fala, vida, deixa que eu faço. Mas não é deixa que eu faço. É que se você Pelo amor de Deus, meu amor, deixa que eu faço. Exatamente. Então, eu sempre fui muito de cuidar deles. Sim. Olha, isso sempre foi. Acompanhar a lição, estar em casa. Em casa quem costura sou eu. Precisa fazer uma barra na calça. Eu faço. Eu sou péssimo nisso. Eu fiz muito tempo cinto e bolsa. Eu costuro máquina mesmo. Se tiver uma máquina, eu costuro na máquina. Sim. Ou Ou na mão. Eu alinhava. Então a Manuela, essa camiseta ficou, eu preciso usar amanhã uma fantasia que ela precisava fazer. Eu falei, aí eu falei, o vô tá aí, que é meu pai. Ela levou, meu pai levou um amigo meu da máquina que tinha de costura, fez, estava pronto. Ou ele faz na mão. Meu pai foi alfaiate. Uhum. Eu peguei um pouquinho do dote. Então eu costuro, arrumo as coisas. Poxa, rasgou uma peça aqui. Eu faço. Mas eu sempre fui muito dessa praia. Dos conflitos. Cara, acho que a Clau era o meu equilíbrio de falar, você foi aqui. Você pesou demais. Você pesou demais ou pesou de menos, que acho que foi onde eu talvez mais falhei. Mas acho que aí tem um outro princípio, talvez seja forte, mas um outro ponto que a gente enxerga na palavra que a gente precisa trazer pra dentro de casa, que é cada um tem um dom, cada um tem uma qualidade, cada um tem um ponto. Você estava falando de cozinhar, né? Aqui em casa os dois cozinham, mas a gente é completamente diferente cozinhando. Nossa, eu sou metódico, organizado, a louça tem que estar limpa, a pia tem que estar preparada. E a Tati, ela cozinha. A cozinha participa dela também. Ela, do jeito que tiver. Se tiver limpa, ela cozinha. Se tiver suja, ela cozinha. Que nem no meu caso, não. Mas tudo bem. Cozinhando. Cara, eu não consigo. Então, pra eu começar a cozinhar, eu levo 1h30. Porque eu vou arrumar a cozinha toda. Nossa, eu vou separar. Faz um chefe. Eu saio de perto. Ela sai de Eu saio perto. de perto. Não. Você é a cozinheira Se eu precisar beber um copo d'água enquanto ele tá comendo, eu não ela é a cozinheira de todo dia. Ela é a cozinheira de todo dia. Precisa cozinhar, ela cozinha rapidão, faz tudo. Eu sou o cozinheiro do final de semana, que vai fazer um prato diferente, mais tudo legal, gourmet, mas a gente fala que ele é almoço gourmet. mas que eu vou levar, E a cara, pipoca dele é 1 hora gourmet, pra né? começar a cozinhar. Então, realmente, não dá pra esperar. Mas qual que é o ponto que eu tava falando você falou, a Clau é melhor em me falar que você pesou de menos, aqui você pesou demais. Sim. Você vai talvez um pouco melhor em as crianças, né? Os filhos ouvirem o que você tem pra falar. E esse é um princípio do reino, né? Cada um tem um dom, cada um tem uma qualidade, cada um tem uma característica. A gente precisa saber aproveitar isso tanto no casal e respeitar essas diferenças no casal. E talvez esse seja o mais difícil no começo do casamento, né? Não sei como foi pra vocês, mas pra gente foi bem difícil aprender que era de um jeito, eu sou de outro, eu sou muito mais chato, muito mais organizado. Ela consegue conviver com a bagunça dela que eu não consigo. Entendi. E eu sei bem. Né, Cláudia? Eu sei bem. Ela faz ela pula. A Cláudia, não é melhor não falar sobre isso. Deixa abaixo. Não, mas é porque... Ela é extremamente organizada. Mas é que com o tempo você vai aprendendo, não vai? Com o tempo aprende. Assim como no ministério, provavelmente você olha pro Binho e você fala, pô, o Binho tem uma característica diferente da minha. Bem sensacional, cara. Eu olho pra... É isso que você falou. Eu olho pra ele e falo, cara, você me ensina demais. Nego, é nada, nego, você ensina. E eu e a Cláudia, assim, eu penso que eu me tornei, 10% mais organizado, e a Cláudia ficou um pouco mais tranquila. A gente... Porque, você quer saber? A Manuela esse dia estava contando um negócio pra nós no carro. Olha que parada doida. A professora psicóloga foi lá meio que pra investigar as crianças. E falou, quero que vocês façam um desenho de quando você tem uma lembrança de que o pai brigou. A galera começou. E ela... Não desenhou. A professora achou que fosse algo tão terrível que por isso que ela não desenhou. Meu pai briga falar pra mim, a tia não vai falar nada. Né? Mas, professora, eu não sei o que falar. Meus pais não brigam. Não, mas pode falar. A tia não vai falar pra ninguém. Ela preocupadíssima, chamando o conselho tutelar, né? Ligando pro conselho tutelar. Olha só, a Manuela falou, pai, foi a primeira vez que eu menti na escola.
eu desenhei o carro, você e a mãe como se fosse conversando. Que era a única ideia que eu tivesse, que era quando você e a mãe estavam... Não, mas por que não fez assim? Por que não fez... Sabe, conversa que você às vezes fica falando um pouco mais alto? Mas a gente tem 27 anos de casado e 7 de namoro. Eu tinha 13 quando conheci a Clau. Pra fazer 14, a Clau já com 15. Tava de olho no meu dinheiro. Provavelmente, sim. Provavelmente. O mobilete era turbo, mano. Ela andava pra caramba. Cara, eu sei que a gente, desde então, nós passamos por muitas circunstâncias, mas eu não me lembro da gente ter brigado. A gente nunca ficou um dia fora de casa. Nunca precisou disso. Você fala, poxa, tá falando isso que é o mérito seu. A gente sabe que é graça de Deus. Mas também é aquilo que a gente entendeu de respeitar um ao outro. Aquilo que você está falando. Se eu respeito a Clau, eles vão respeitar os outros fora. Isso. E a gente sempre teve isso. Então, Manuela não tinha essa parada. Como é que eu vou desenhar meu pai brigando? Ela contou pra nós essa semana, como eu falei, a Manuela conta as coisas de 10 em 10 anos, entendeu? Nós ficamos sabendo isso, ela no pré dela, ela tá com 20 anos. 20 anos. Aí você fala, Manu, não é possível, você vai tem mais coisa pra você falar. A gente se diverte com ela, né? Com que ela fala as coisas depois de muitos anos. Então são coisas que a gente percebe, como você tava falando, do jeito. Nós somos muito diferentes. Teve uma vez uma pessoa chegou pra mim, um liderado, assim, e ele falou, cara, que eu tô me relacionando, a pessoa é muito diferente. Eu falei, é ela. E não... isso é a coisa mais normal do mundo. E porque ele cortou. Cortou, porque eu não sei. Porque... Cara, é ela. Eu falei, olha pra mim. Olha pra Clau, olha pra nossa vida. Eu costumo dizer que assim, eu tenho a ideia de que nós somos o casal mais feliz do mundo. Com todas as dificuldades que a gente tem. Sim. Mas uma vez eu cheguei pra um casal que nós somos padrinhos, e ele falou, Betão, cara, eu queria que você fosse meu padrinho. Eu falei, olha, eu tô com uma situação financeira que eu não sei se eu tenho dinheiro pra comprar roupa pro teu casamento. Eu quero que você seja meu padrinho. Eu falei, cara, mas por quê? Ele falou, porque eu quero que você vive com a Clau. Eu achei isso tão maravilhoso. É engraçado, a gente tava orando uma vez, num momento lá na igreja, e um casal chegou pra gente e falou assim, nossa, ora por nós, a gente nem conhecia o casal. A gente não conhece, assim, conhecia de ver ali, mas... Sim. Aí eles falaram assim, ora por nós, porque a gente observa que vocês se conversam pelo olhar. A gente quer isso. E eles tinham acabado de casar, né? E pra gente é tão normal, né? A forma do mas a gente é muito diferente em um zilhão de aspectos. Mas, de novo, o princípio é esse, né? No reino... Se completa. É isso, no reino se completa. Um tem um dom, um é evangelista, o outro é mestre... um é pastor, o outro é apóstolo. É isso, né? O corpo se completa. Assim como dentro da sua casa, você se completa com sua esposa. E se você for brigar porque você é mestre e outro evangelista, e o evangelista brigar aquele evangelista e o apóstolo não é, e o apóstolo deveria ser evangelista, o apóstolo briga com o mestre porque o mestre é mestre, não é apóstolo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A mesma coisa no casamento, né? Não vai dar certo. E não exatamente a mesma coisa, mas entender que os seus filhos provavelmente vão ser completamente diferentes uns dos outros. Eu tenho só 2 e eles são extremamente diferentes, cara. Então, ele cutuca. Aí a hora que ela começa a gritar, e ela tem um grito fino que arde na alma. Vai ser do louvor. Gente, aí eu olho diante do trono. Menina paladão. E aí tem hora que a gente vê assim, falando, Deus, pelo amor do Senhor, seu filho amado, tem misericórdia da mãe. É isso. Por favor, pare. Mas assim, pra completar a tua pergunta, eu penso que é onde eu falhei, a Clau não falhou. É isso. E aí, acho que isso é isso que eu... Porque às vezes eu me enxergo assim, puxa vida, poderia ter sido melhor aqui. Aí a Clau vem como ajudadora e me completa. Então isso pra mim é maravilhoso. E aí você fala, poxa, falhamos? Eu tenho certeza absoluta. Sim. Absoluta certeza. Que é um Deus outro, não. É um outro princípio, né? De novo, o princípio é forte, talvez, mas a gente aprende na palavra que quando a gente erra, a gente se arrepende, muda de caminho e vai para outra direção. Você errou no seu casamento, cara, o que você vai fazer? Você vai acabar com o casamento? Não. Você errou com Deus, você pecou, você vai se afastar. Tem gente que faz isso, né? Pequei, me afastei. Não, errei no meu casamento, vou me afastar. Errei com os meus filhos. Não sou um bom pai, sou um péssimo pai, eu não sei fazer. Cara, se arrepende, pede perdão e vai pra cima. E ainda no princípio de se arrepender e pedir perdão, peça perdão pra sua esposa, né? Peça perdão pros seus filhos. Quantas vezes eu... Não tantas assim, mas algumas vezes eu precisei chegar, principalmente pra minha filha, e falar, filha, papai errou aqui, me perdoa.
Eu não devia ter feito isso que eu fiz. Também é um princípio que a gente vê na palavra, né? Se arrependa dos seus pecados, peça perdão, se conserte com as pessoas, leva isso pra dentro de casa, né? Quando você leva isso pro ambiente familiar, quando você pede perdão pro seu filho, quando você pede perdão pra sua filha, cara, se destrava uma chave na cabeça deles que fala, ó, meu pai não é perfeito. E é importante que eles saibam que naturalmente eu não sou perfeito, cara. Sim. Porque senão eles vão se decepcionar muito quando eu realmente não sou perfeito. Bom. Então é mais um princípio do reino que se traz pra dentro de casa, né? Peça perdão, cara. Esse é um ponto que você colocou bastante legal. A Cláudia é muito mais fácil de pedir perdão. O tempo que ela é estourada do jeito que é, eu não digo estourada, muito mais que eu. Também é fácil ser mais estourada que eu. Mas a Cláudia sempre foi muito mais rápida em pedir perdão. Tanto pra eles quanto pra mim. E eu não. No sentido de verbalizar. Como é que é meu pedido de perdão, né? E é o mesmo da Manuela e da Carol. Quer comida, pai? É o pedido de perdão. Que não é você que vai fazer. Quer comida, pai? Ele vai levar. Pai, você tá com fome? É o pedido de perdão. Aí, às vezes, na comida, na mesa, ó, pai, acho que você falou, não, pai, também falei assim. A Cláudia não, senta, me perdoa, eu falhei, chora, conversa, e eu já... Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Estão saindo. Quer que eu leve? No caminho eu falo. Uhum. Mas cada um, como você falou, cada um de um jeito. Isso. O que eu percebi nesse longo dos anos, e a gente sempre conversava sobre isso, a Cláudia sempre falava isso, é que a gente nunca deixou, nem entre nós e nem entre eles, que a gente ficasse sem o relacionamento. Sim. Nós nunca deixamos que isso acontecesse. Então, e glória a Deus por aquele que tem mais facilidade de chegar, para aquele que chega de um outro jeito, mas a gente sempre fez. Sim. Porque é de extrema importância você ter uma casa onde você fala, cara, eu amo estar em casa. E a gente ama estar em casa. Nós amamos estar com... A gente até fala, às vezes, eles casaram e a gente não decide muita coisa. Decidiu o boy, pai, tô pensando, fala com o Serginho. O Serginho é teu supervisor. Mas você é meu pastor. Fala com o Serginho, teu supervisor. Para deixar ele ter as experiências dele. Isso tem sido muito bom para ele. A mesma coisa a Carol, junto com o João. Fala com o João fala com o Jefão, que é o líder dele, fala com o Serginho, que é o supervisor. Então vocês precisam entender isso. Mas a gente ama estar junto. Ama estar junto. E agora com o Neto, então, piorou. Nossa, né? agora piorou, né? E esse envio, Betão, você falou dos dois casados, né? A gente demora uns anos ainda. A gente Quantos demora uns anos? Quantos anos tá o 14 maior? e 10. 14 e 10. Não, demora uns aninhos ainda pra enviar, demora uns Como aninhos. foi esse processo aí? Foi muito dolorido? Cara, Apesar de ter casado no caminho e tudo. passa rapidão, hein? Passa muito rápido. Nossa, escuta o que eu tô falando, que o pessoal falar pra mim, passa rápido. Eu falei, esse jargão aí, todo mundo fala a mesma coisa. Não passa Passou. rápido. Agora, assim, ó, o que é legal, né? E a Cláudia, nós conversamos bastante quando foi a Carol e o João, né, Cláudia? E como é que vai ser isso? Porque, assim, vamos partir, vocês lidam com célula, cuidam de pessoas, a gente também. A mulher amadurece muito mais rápido. A mulher é muito mais focada, a mulher é muito mais, a palavra não seria eficiente, é porque como ela amadurece rápido, ela Já tá decidida. ela não vai perder tempo, Ela tá né? decidida. E o homem perde muito. Mais Então a fácil. gente conversava muito sobre isso com a Carol e com o João. Nós precisamos ensinar a Carol a aprender o ritmo do João e o que eu posso fazer. Então, eu me lembro quando o João veio e falou, Betão, quero falar com você. Eu falei, cara, eu já sei do que é. Eu não queria falar com você, mas eu vou ter que falar com você. Aí eu disse pro Serginho que eu me programei pra matar ele no dia seguinte, mas depois desisti, porque o senhor tocou no meu coração. Nada, eu amo o João como um filho, o João é uma benção. E aí nós conversamos, eu me lembro, foi na Favo de Mel. Vamos na padaria no Timóteo Penteado, falei, João, eu preciso te pedir algo, cara, que é fundamental pra mim. Você precisa entender que como sacerdote você precisa levar a Carol pra Deus. É isso. Só isso. É o que eu quero de você. Eu espero que você trate ela bem, vocês vão ter problemas, vão ter dificuldades, mas se você vai casar com a Carol, se você pensa num futuro com a Carol, e ele, não, eu penso, você precisa levá-la para Deus. Não importa como. Você é o sacerdote, Deus vai te cobrar. Então, eu não sei se, eu falei para ele, não sei se algumas coisas na minha vida são boas, o que for ruim você joga fora, porque você tem muito convívio comigo. O João sempre esteve na minha casa antes de casar, mas leve a sua família para Deus. É o que eu vou te pedir. Eu não quero... poxa vida, eu não tô aqui na conversa para perguntar quanto você ganha. Nem para perguntar qual é o caminho que você quer levar profissionalmente.
Quais são os seus planos de investimento? Isso para mim pouco importa. Se você tiver relacionamento com Deus, falei para ele, você vai entender que você tá deixando o melhor na sua casa. Foi esse o meu pedido pro João. Poxa, e pro boy? Como é que foi? Eu lembro do boy, eu peguei ele e falei, cara, preciso fazer uma oração com você. E aí nós estávamos na empresa, um galpãozinho ficava ali perto de casa, era um galpãozinho pequeno, a gente botava as cargas. E foi todo mundo embora, ficamos só eu e ele. E eu comecei a orar por ele, enviando no sentido de abençoá-lo, de falar, você é um homem de Deus que ouve a voz de Deus. Eu amo você, você pode precisar de mim. Eu vou sempre estar com você quando você precisar, mas você precisa ouvir a Deus. E eu te abençoo para isso. E assim foi a jornada de liberá-lo, de enviá-lo. Porque eu falei, peraí, agora você, como meu filho, tem que entender a prestação de contas. Lá quem vai entender é o João. Ele vai precisar ouvir isso de Deus. Você também vai, mas eu preciso te enviar. Quando foi o envio da Carol, era para falar, ame o seu marido e ajude ele a cumprir o propósito dele. Eu digo assim, eu não sei o que é mais difícil. De verdade. Porque você tem duas questões que são, na suma, a mesma coisa. Você precisa ouvir o coração de Deus. Sim. Mas para a mulher, principalmente, cada um num papel. Uhum. Principalmente para a mulher, nos dias de hoje e tudo mais. Sim. Você fala, filho, você depende de Deus. Mas na medida que depende dele. Não erra nisso. Porque aí você vai perceber a historinha do guarda-chuva. O Senhor vai estar com vocês. E glória a Deus por isso. A Cláudia sempre auxiliou eles. Eu acho que o lado mãe, de sempre falando para Carol. Carol, você precisa ter assim, em autoestima e honra a mãe do João. Isso. A Cláudia sempre ensinou isso a Carol. Sim. E a gente vê os frutos disso hoje. É muito legal ver como eles... E sempre falou pro boy. Principalmente pelo processo do Luca, né? Sim. Então, eu falo que o boy e a Mari foram... Eu tenho uma ideia meio tosca da vida deles, tá? Na rua da casa do meu pai mora tem uma árvore, uma mangueira muito grande. Uhum. Mas aonde ela pega o sol, ela amadurece mais rápido. Eu penso que para eles foi assim. Tem um lado ainda que os processos de vida vão precisar passar. Mas tem um lado ali. Mas tem um lado que o sol pegou forte. Que aí foi a perca do Luca. O boy que mandava as notícias, né? A gente recebia através do boy o que estava acontecendo, porque a Mari, ela não era o momento ali dela mandar uma notícia, era sempre o boy que estava à frente. Ele assumiu um papel. É o que você falou, aquele lado ali, aquele lado amadureceu. Isso, foi antes deles casarem, né? Antes deles casarem. Aquele lado amadureceu muito rápido do relacionamento deles, né? Isso pra nós, André, a gente até hoje a gente brinca, que a gente não chorou a morte do Luca, porque nós precisávamos olhar pra ele. Nós precisávamos auxiliá-lo. Nós precisávamos servir a vida deles. Boy, se você precisa, eu sei que você tá sofrendo. Você precisa ser forte. Cara, como dizer pra ele ser forte se o meu coração tava rasgado? Sim. Eu tava trabalhando naquela época com o Luca, a gente tava quase todo dia, 1 ano e meio junto, almoçando junto e sonhando com os nossos netos, né? E como pra nós foi uma dor, mas nada comparado com a Mariana. A Mariana ficou alguns dias em casa. Sim. Pra nós era assim, cara, eu sentava na cama, ouvindo a Mari chorar no quarto por esse processo. Mas como o boy e a Mari, eles lidaram com isso, pra nós foi muito gratificante. Então eu penso que assim, aquele lado da manga ali tá legal, mas tem outro que o processo da vida vai... E é normal. São imaturos em algumas coisas que eu era muito mais na idade dele. Eu falo, glória a Deus por aquilo que eles têm de maturidade. Eu era muito mais. Ela me ajudou muito como mulher, como eu estava falando aqui. Ela me ajudou muito, muito, muito. Ela realmente foi minha ajudadora. Aí, mulher, ganhei mais 2 investindo, você percebeu, né? Investindo. Mas é verdade que eu tô falando aqui não é só pra... realmente, assim, eu falo que Deus não errou comigo. Deus falou, você precisa cumprir o teu propósito. Tá bom, vou colocar aquela na tua vida. Você precisa da Cláudia, então você não vai cumprir, meu parceiro. Cara, a Manuela fala assim, se meu pai morrer, tudo bem, mas se minha mãe morrer, meu pai cresce, cara. Eu paro de comer, né? Se minha mãe morrer, eu paro de me alimentar. Eu penso... Ou vou ter que lavar a louça daqui pro miojo. Eu penso que pode ser uma fase de jejum. Mas como a gente já combinou, nós vamos morrer junto, né, Cláudio? Bem velhinha, nós vamos morrer junto. Cara, a gente combinou isso. Eu tenho 2 tios que foi assim. Ela faleceu, passou 3 semanas, ele faleceu, cara. Já bem velhinhos, velhinhos. Já 3 bem semanas. Velhinhos. 3 semanas depois. E a Cláudia a gente brinca bastante, nós vamos morrer junto, nem antes nem depois. O meu avô era tão autoritário com a minha avó que ele morreu, mas antes ele falava antes de morrer.
Se eu morrer, eu te dou 3 meses pra estar lá comigo. Ela morreu em 3 meses. Uau. Essa história é top. Obediente até a morte. Essa foi. Até o fim ali. Olha isso. Meu, que coisa. Então, assim, o envio deles é assim. Essa semana que passou, um menino da igreja falou, Betão, preciso conversar com você. Eita, glória. Cara, não é possível, Já passei por isso antes. De novo. Tava igual o Jó. Meu Deus. De novo, não. Tava igual o Jó, o que eu mais temia me aconteceu. É a última, né, Cláudio? Mas o ex é uma bênção também. A gente conversou bastante. É só um processo de conhecimento. A gente ora para que, né, seja, mas é um envio mesmo. Sim. O coração é um envio. E eu sei que vocês vão perceber quando for a fase de vocês. Porque tem uma coisa que talvez vai sair um pouco fora do assunto, mas vocês vão entender que vai ficar bem dentro. O diabo sempre te oferece o que Deus já tem. Sim. Sempre. Ó, se você se prostrar, te dou os 4 cantos dessa... Mas são meus. Por que eu vou me prostrar diante de você? É só esperar o tempo. Então, a questão do diabo é apressar as coisas. Sim. Vamos lembrar do filho pródigo? É apressar isso. É apressar o que o pai já tem para te dar. Então, a gente vai perceber que na fase da adolescência e juventude, eles precisam lidar com a questão do tempo de Deus. O tempo de Deus não é Cronos. O tempo de Deus é quando você está pronto para ser tudo para honra e glória do nome dele. Só que eles não sabem, eles não têm essa sabedoria para isso. A gente vai precisar auxiliar muito. Então, quando era a Carol e o João, a gente falava, como é que vai ser esse relacionamento? Assim, assim, assim. Eu falei, Cláudio, se o João quiser Deus, eu não tenho medo do relacionamento da Carol. Glória a Deus que foi isso. Da mesma coisa era com a Mari. Cara, se a Mari quiser Deus, porque não importa... mas a Mari é filha de pastor. Não importa, eu nunca olhei assim pra Mari. Sim. Ela precisa ser filha de Deus. Lembra da conversa? Sim. É uma das coisas que eu me lembro uma vez, eu estava até ministrando e ele falou assim, cara, Jacó era filho do Isaac e neto do Abraão. O cara era o cara. Tinha tudo. Tinha tudo. Mas o cara não quer saber de nada. Então não tem a ver com a sua, apesar de ter, pela bondade de Deus, mas ele não queria até a hora dele ter aquilo que você falou para os adolescentes, lembra? Uma experiência vai mudar, vai marcar, sim, como foi com o teu pequeno. Uma experiência marca e vira a chave. Então, eu acredito que nesse ponto é um envio, mas esse envio precisa ser justamente assim. Às vezes a gente, como pai, a gente quer proteger, né? Eu falo por mim, pela Cláudia, e é natural nosso, mas são as experiências com Deus e até as dificuldades que vão forjá-los. É difícil quando um pai vê isso, mas são as dificuldades que vão forjá-lo. Hoje a gente olha a Carol por ter esse jeito muito parecido comigo e aquela coisa, e a Cláudia bem organizada. Cara, quando antes de casar era difícil o relacionamento. Hoje, com o filho, o Pedrinho, essas duas parecem duas... cara, parece duas amigas andando. Eu falo, como Deus, você vê, é uma experiência na vida da Carol, de sim, ter o Pedrinho, mudou o coração dela para com a Cláudia. Mas muda completamente. Mãe, né? É muito, cara. Assim, mas é água pro vinho, né, Cláudia? Como dá uma alegria, assim. Às vezes eu vejo as duas juntas, cara. Meu olho enche de lágrima e eu finjo que eu não tô chorando para manter minha fama de mal. Mas uma alegria, assim, algo inexplicável. Como a Carol tá entendendo os limites da Cláudia. E a Cláudia... Isso porque o pequeno tem 2 meses. Tem 2 meses. Mas já mudou na gravidez. É isso que eu ia falar. E já foi transformando uma mãe. Né? Transformando. A Carol parece outra pessoa. Né, Cláudia? Glória a Deus. Parece não. Ela e o João, né? Então isso é muito legal, esse ponto, né? Para nós, o João e a Carol, assim... A minha vontade é de pegar o Pedrinho e levar para casa. Mas sequestrar ele, né? Acho que não vai poder. Não vai tá dando, eu acho que vai dar caso de polícia. Mas a gente olha e fala, cara, eles vão ter que entender todo esse processo, como a gente, acho que errou e acertou. Mas acho que não sei se consegui responder a tua pergunta, mas é um envio. Sim. É um envio. Aí, no dia do casamento, é aquela coisa de você falar, amanhã aquela cama, ela tá vazia. E assim, não é aquela, vai estar vazia esperando, não, a gente desmonta mesmo. Tanto da Carol quanto do boy, nós desmontamos. Essa cama não existe mais aqui. É isso. Mas e se não der certo? Não existe pra nós isso. Porque não existe essa alternativa no nosso casamento. Não existe, qual alternativa que você tem no casamento? Essa de não dar certo não existe pra nós. O divórcio nunca é uma opção. Né? Não é uma opção. Então, pra eles, não existe, aquela cama. Não tem cama nenhuma. Mas isso não der. Se vira.
vai para qualquer lugar. Aí pode deixar o neto, né? Mas não, brincadeira. Eu espero que eles vão até o Senhor voltar também. No nome de Jesus. É isso, né, galera? É isso? Eu acho que né? É isso, né? Sei, eu... Qual alguma coisa? É isso. Só tem uma autorização. Eli, joga aqui pra mim. Galera, é isso. Acho que a gente conseguiu falar de vários... Mesmo nesse papo aqui meio solto, a gente conseguiu falar de vários princípios. A gente falou de oração, a gente falou sobre mentira, a gente falou sobre exemplo, a gente falou sobre amor ao próximo, a gente falou sobre respeito, a gente falou sobre envio, a gente falou sobre a importância da palavra no lar. O Betão falou sobre momentos de adoração em família. Vamos de uma série de princípios aqui. Então, Betão, obrigado pelo papo, cara. Foi muito legal te receber aqui. De verdade, foi um prazerzaço receber vocês dois aqui. E espero que da próxima vez estejam os dois aqui. Aí, Cal, pensa. Falar sobre casamento é uma boa, Aí, né? ó, falar sobre casamento. Vamos falar sobre casamento. Pedir pro Senhor ir trabalhando no coração. Pronto. Vamos falar. É isso, galera. Não esqueça de se inscrever no canal, de seguir a gente nas nossas redes sociais, vai estar aqui na descrição do podcast, redes, links, todas essas coisas. Se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, tem um banner lá para você comprar. Acho que é isso. Deus abençoe sua vida. Paz.